Oi, gente. Conteúdo de comunicação. Vamos ter uma palavra de oração para a gente começar? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, a Tua misericórdia. Assiste, ó Deus, o nosso pessoal, esses rapazes e moças que estão estudando, que o Senhor os fortaleça, os anime, os encoraje, Senhor, que possa lhes dar, ó Deus, a capacidade de resistir, de serem resilientes e que eles sejam cada vez mais bênçãos nas tuas mãos. Sejam bênção para sua família, sejam bênção, Senhor, para a igreja, sejam bênção na comunidade. O Senhor os use para a tua honra e glória. Assiste, ó Deus, em cada necessidade, em cada problema, cada luta. Confiamos em Ti e queremos te agradecer por isto tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Eu espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá para a aula de comunicação. Nosso conteúdo hoje, rapidamente pegando aqui um resquício da nossa última apresentação, com relação à orientação de ideias. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Todo mundo que lê, seja uma literatura artística, seja um livro científico, tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem um ponto de partida, um ponto de origem para um desenvolvimento. Um desenvolvimento que permita que a nossa mente, né, enquanto leitores, a nossa mente acompanhe a exposição. Então, quando a gente vai também pregar, ou vai escrever, vai transmitir, comunicar alguma coisa, a gente parte daquilo que é conhecido, daquilo que é comum, daquilo que é simples, daquilo que é corriqueiro, não é? Para as coisas mais complexas, as coisas que estamos ainda por descobrir, as coisas que não têm uma compreensão da nossa parte tão imediata, porque muitas vezes é novidade, ou se não é novidade, a maneira de apresentar e a maneira de correlacionar para uma aplicação prática de efeito pedagógico não é a usual, não é aquela que nós conhecemos já de costume. Então, quando é uma inovação, quando é algo novo, então você precisa partir do simples para o complexo, da pergunta para a resposta, ok? Do negativo e problemático para a resolução. Pode parecer, num primeiro momento, que colocando dessa maneira compacta, como eu estou fazendo, você vai dizer, não, mas aí tem um conflito. Como é que pode ser do simples para o complicado e, ao mesmo tempo, do problemático para a solução? Vamos por partes, então. Você parte de alguma coisa que as pessoas já conhecem. Então, Jesus, por exemplo, diz assim, ouvistes o que foi dito, ou seja, vocês já conhecem o ditado popular, vocês já entendem isso porque é do conhecimento geral. Amarás a Deus e odiarás a teu irmão. E aí ele vai e faz uma explicação dessa coisa que para todo mundo era banal, corriqueiro, era um senso comum, e aí ele vai apresentar um outro entendimento sobre o assunto. Tá certo? Então ele pegou uma coisa corriqueira e banal, simples e elementar, para uma coisa mais complexa. Agora, quando você vai abordar numa mensagem, numa publicação, algo a ser atacado, então você tem um problema. As pessoas podem não se dar conta do problema. Por exemplo, dar o dízimo, ou entregar, ou devolver o dízimo. Para muita gente, essa disciplina do dízimo não existe. O fato de irem para a igreja não necessariamente os habilita a ter uma compreensão imediata sobre o dízimo. Correto? Dessa maneira, você precisa pegar
O dízimo, aquilo que as pessoas sabem, entendem sobre dízimo, você pode até verificar lá no momento, fazendo uma breve enquete. O que é que você já ouviu falar sobre dízimo? Dízimo é bom, é ruim? É necessário ou não? É obrigatório? Não? Você faz uma enquete. Bom, então você vai atacar as dificuldades de compreensão, as contradições existentes ou supostas pelas pessoas que sejam contradições. E aí você vai desenvolver aquilo, né? Vai destrinchar aquilo, vai tornar aquilo que é problema em solução. Você desmontou o veículo, né? Abriu o motor, etc, etc, dá um trabalho, né? Mas você vai detectar ali o que é que precisa ser feito, né, para resolver o problema do motor ou o problema, né, do seu carro, certo? E aí você vai trazer na sua meditação, no seu sermão, na sua exposição, uma argumentação, né, que vai explorar a palavra de Deus, vai trazer luzes sobre determinados pontos difíceis de serem compreendidos. Por exemplo, Pedro disse que nos ensinos de Paulo havia certos pontos que nem todo mundo conseguia alcançar, nem todo mundo entendia. Então, alguns pontos você vai procurar iluminar de uma maneira especial, de forma a, chegando ao fim da pregação, você ter alcançado, né, e feito uma exposição completa, pormenorizada, se necessário, de um determinado ponto, uma determinada complexidade, para então trazer essa solução. Qual é a sentença bíblica boa, positiva, né, para sua vida, para você colocar em prática, para você viver de acordo com a vontade de Deus. Ok? Então, dúvidas sobre isso, você pode me perguntar e a gente tenta encaminhar as respostas, tá bom? Vamos para a constituição do esboço. Olha, primeira coisa, esboço, é um croquis. O esboço não é a pregação. A pregação é a sua vida. A pregação é a sua atitude, a sua conduta. A pregação é o seu testemunho. Agora, aquela peça de comunicação a que nós normalmente chamamos de pregação, pregação na igreja, no púlpito, a pregação num determinado encontro, né, numa roda, numa palestra, num vídeo, numa live, né? Enfim, essa exposição que você vai fazer, essa comunicação que você vai fazer, ela tem um roteiro, ela tem um esboço, correto? Como um esboço, o esboço é um ensaio, o esboço é apenas uma orientação. Quando você sai para viajar, você não sai para contar quantas faixas brancas, quantas faixas amarelas, quantas placas, você não sai para fazer isso. Só se você for, né, tiver algum probleminha. Mas normalmente a gente não sai para a rua para contar quantos sinais de trânsito a gente contou na rua, certo? Então você vai sair não por causa dessas marcas, mas vai utilizar essas marcas ao longo do seu trajeto até o seu objetivo. Então essas marcas, essas placas, essas faixas que tem na rua, que tem na estrada, elas servem para orientar, elas são também comunicação não verbal, mas que dizem alguma coisa para você. Quando você vê duas faixas paralelas, um no canto da pista e outro no outro canto da pista, você vai entender que aquilo ali são os limites da estrada, para você não sair de entre aqueles limites. Você tem que ficar ali dentro. É isso que estão dizendo aquelas duas faixas. Quando você tem uma faixa branca na sua frente, ou branca ou amarela, mas enfim, uma faixa contínua, você sabe que de que lado você tem que dirigir da pista, se é à direita, se é à esquerda, dependendo da direção em que você está indo, certo? E aí você vai saber se ali você tem
algum grau de dificuldade para a direção, se tem algum risco, alguma ameaça ou não. Se você vir duas faixas contínuas, você já sabe que aquilo ali é um sinal de maior cuidado, porque você não poderá fazer a ultrapassagem, correto? Quando você vê aquelas faixas pontilhadas, pequenos, é, pequenos riscos, ao invés de uma faixa contínua, você sabe que aquela faixa existe apenas para delimitar as faixas de rolamento, ou seja, tem uma pista mais à direita, outra pista mais à esquerda e assim por diante, né? É só para sinalizar, você não saiu para admirar essas coisas, você vai apenas usar essas coisas. Deixa eu ver se eu melhoro um pouco a iluminação aqui. Não sei se melhora, mas enfim, você então tem ali a sua orientação no esboço. Então o esboço é apenas um suporte para te ajudar a se manter fiel dentro da proposta que foi planejada. O esboço é uma espécie de script, você sabe o que tem que dizer. Agora, o esboço não tem a função de te dar palavra por palavra. Se fosse para isso, seria uma leitura, mas o esboço não é uma leitura. Ah, mas tem gente que prega lendo. Tudo bem, tem gente que sente mais seguro, né, se sente mais seguro lendo o sermão. Isso acontece mais quando o camarada é iniciante, né? Ou então quando ele está muito preocupado com formalidade, né, de ter que sair tudo muito certinho, muito bem mencionado, com as pausas certas e tal, sem gaguejar, né, sem brancos na fala, né, aquelas lacunas, coisas que não acontecem no improviso. Quando você prega, e prega de maneira autêntica, livre, né, o esboço é apenas uma referência. É que nem você lê aquela placa assim, respeite a sinalização. Você não precisa ficar preocupado porque apareceu aquela placa. Você apenas está sendo lembrado de que existe uma sinalização a ser olhada, observada. Então você faz as suas marcas lá no sermão, né, se você faz a caneta, ou se você prefere fazer usando o smartphone, né, ou então a tela do computador, tudo bem. Você pode fazer ali a sua organização. É uma maneira de você seguir aquilo que você próprio ou você própria organizou, ok? Então, essa Constituição, ela vai partir dos elementos mais fundamentais, que são o título, a data, o propósito, né? Qual é o tema, se está dentro de um grupo de estudos, né? uma sequência de estudos, e é apenas um fascículo, uma etapa desse elemento todo, né? um elo na cadeia. Você vai ver ali também, vai ter um espaço ali para colocar a sua tese. Qual é a sua proposta? O que é que você quer dizer? Né? Para você também se manter atento àquilo que você quer de fato alcançar. Porque o seu objetivo será sempre também pedagógico. Você pode pregar sem ser professoral, mas o seu objetivo sempre será ensinar. Quando Jesus discorria em vários lugares, né? Fosse no templo, ou fosse ao ar livre, fosse na casa de alguém, quando ele discorria, ou até no deserto, ele fazia um discurso, e esse discurso era chamado de ensinar. Jesus ensinava, ele era o rabi. O rabi tem a função de ensinar. Ensinar a lei, ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre Deus às pessoas. Ok? Então, quando você vai pregar, você também tem uma função pedagógica. E aí você tem que ter um conteúdo, você tem que colocar aquilo de forma séria, né? De forma substanciosa, tem que ter densidade. Pregação não é só emoção, chegar lá e falar qualquer coisa. O Espírito Santo está me tocando aqui, eu vou falar. Mas você vai falar sobre o quê? Não sei, o Espírito Santo é que sabe. Não, você, vai entrar com uma proposta. Se o time de futebol entrar no campo apenas para jogar bola,
poderá ganhar ou perder. Se ele precisar de um resultado, ele tem que ser muito mais metódico, científico, né, e preocupado com a disciplina e com a estratégia que vai utilizar, sabendo o que é que ele vai explorar, quais são os pontos fracos do oponente, né, quais são as oportunidades, o que é que eu posso, usando a linguagem do carteado, quais são as cartas que você tem para poder apostar e jogar, né, para ganhar, e não para tentar apenas. Eu quero jogar para ganhar. Né? Perder é uma possibilidade, porém não entra no meu dicionário. Eu não entro no ministério para perder. Eu entro no ministério para ganhar. Né? Ganhar vidas para Jesus. Ganhar para o reino de Deus. Ainda que eu perca a minha vida. Tá bom? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um outro vídeo ainda, um outro dia, para falar sobre os tipos de sermão. Tá bom? Porque senão não vai dar tempo. Um abraço, Deus abençoe.